Então, vamos chamar agora o Dr. Ricardo Antunes, né, que vai apresentar aqui a aplicabilidade do direito comparado, aliás, sobre o machine learning, né? É o sono aqui que está limitando ou expandindo a liberdade. Uma salva de palmas aí para o doutor. Boa tarde a todos. Meu tema é um pouquinho diferente, já foi abordado. O meu tema envolve toda a palestra que teve, todo o evento de hoje, mexe um pouquinho com Machine Learning. Fala de Big Data, fala do direito ao esquecimento, envolve um pouquinho, envolve da neutralidade da rede e também da parte de direito das máquinas. Então, primeiramente, o que eu queria mostrar para vocês é a ideia que o Machine Learning ele pode limitar ou expandir a nossa liberdade. Esse tema ele tem um viés interessante, que muita gente nem sonha que o Machine Learning está presente no dia a dia de todo mundo. Vou passar algumas notícias que saiu recentemente, nesse mês mesmo, só no mês de maio, que fala um pouquinho do Machine Learning. Que esse aqui é um caso que um operador usa robô para manipular o mercado. Então a CVM está fazendo uma investigação de prática de manipulação entre ativos financeiros por meio de robô. O que está acontecendo? Tem um robô que está comprando e vendendo ações no mercado, valorizando um ativo, e as pessoas investem nesse ativo, de milésimos de segundos ele cai o valor novamente. Então está fraudando o mercado. E é uma prática muito conhecida fora do Brasil, e já existe crimes, existe punições em cima disso aí, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem uma legislação específica. A CVM está trabalhando para verificar uma melhor forma para isso. E o que é mais importante, fala que esse robô faz? Ele altera conforme a necessidade. Ele tem hora que ele trabalha de um jeito, de repente, do nada, ele muda toda a sua programação. Uma outra notícia que saiu também é que os juízes devem reconhecer que o Google influencia o resultado de pesquisas. O que quer dizer isso? Aqui no Brasil, todos os julgados, se a gente buscar até o último, o mais recente, que foi da Xuxa, que foi agora nesse mês, no início desse mês, final do mês passado, a Xuxa pediu a desindexação do nome dela com o crime de pedofilia. Ela pediu por motivo de um filme que ela fez no começo da carreira. E quando digitava o Xuxa e pedofilia, aparecia imagens ou menção ao nome dela. Então ela pediu, queria que tirasse esse link, desindexasse o direito ao esquecimento. É um dos ramos do direito ao esquecimento que a gente viu aqui nas palestras. O judiciário entende o quê? Que o Google, ou os buscadores, não importa o nome do buscador, eles são neutros, porque ele só pega as informações e deixa disponível para o usuário. Então, ele coleta e transmite. Só que, se você pegar e estudar a fundo sobre pesquisa, mecanismo de pesquisa, no próprio Google, ele tem explica como é feito esse procedimento de buscar informação e, de posterior, transmitir. Ele utiliza o rastreamento, a indexação e a publicação. O rastreamento é usado alguns robôs que vão atrás por toda a internet, buscando esses links, para tornar futuramente disponível para o usuário. Nesses robôs é feita algumas programações, que essa programação ela faz uma variação e uma combinação de documentos. Então, nesse momento, tem uma manipulação. Ela não é livre, não é só pegou o link e deixou disponível. Então, por ter essa manipulação, entende-se que existe, por isso que essa matéria fala que deve reconhecer, que o juiz ainda não reconhece essa influência do Google. Uma outra notícia também, que o Google utiliza Machine Learning para coibir os comentários abusivos na internet. Isso é um projeto novo do Google, que daqui a alguns tempos a gente vai sentir nos nossos próprios celulares, que ele vai tentar identificar algum comentário ou alguma frase, algumas palavras ofensivas, e vai tentar reduzir. Como? Alertando, essa palavra, esse comentário que você está fazendo, pode ofender alguém. Então, deseja publicar? Ele vai tentar dar uma prévia para você antes de você publicar alguma informação. Como que foi feito esse aprendizado, essa máquina, para poder auxiliar futuramente? Ela foi treinada com mais de 100 milhões de mensagens de usuários reais,
que ofendia alguém, ou foi um caso que verificou que teve uma ofensa, para essa máquina tentar sugerir que a pessoa não ofenda no momento de escrever. Então, é um recurso de filtragem automática com uma resposta para o usuário. Tá? Então, uma novidade boa, vai influenciar muita gente no dia a dia. Essa notícia aqui fala que a Apple aumenta a aposta de inteligência artificial e machine learning. Um dos projetos da Apple é trabalhar com reconhecimento de face, que ele utiliza uma das técnicas do machine learning, que é o Deep Learning, que é um treinamento profundo, que também foi falado aqui nas nossas palestras anteriores. Ele vai utilizar isso para quê? Para melhorar a segurança de você utilizar de bloqueio de celular, de autenticação de arquivos e por aí vai. E a última notícia é que está falando que Machine Learning é uma aposta para o Google, para os anunciantes. O que é essa ideia do Google? Ele está querendo gerir o seu recurso financeiro da melhor forma possível. Se você tem pouco dinheiro e quer expandir o seu negócio através desse sistema, ele vai conseguir te entregar o melhor resultado de publicação. Aonde publicar, como publicar. Então, é mais um avanço também com o Learning Machine. Principal, agora a gente entender, quando a gente fala, para quem nunca ouviu falar Learning Machine, Machine Learning, esses termos em inglês, tudo, do que a gente entende entre máquina e robô. Quando ouvimos falar em máquina, a gente pensa naquele, um computador ou algum objeto que tenha um recurso tecnológico, só que normalmente ele é o quê? Ele é um meio físico que ele está à disposição para receber informações. Então, ele não faz nada sozinho, ele está ali parado. Se você for lá imputar informação, digitar um texto, ou você plugar alguma informação adicional de fora, uma câmera, ela vai incluir informações e vai conseguir entender, conseguir processar, e você pode manipular essas informações. Então, isso é uma máquina, que pode ser uma escavadeira, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa. Ela não funciona sozinha, ela precisa de uma interação humana. Já o robô, ele diferencia da máquina porque ele tem uma certa autonomia. Mas para ele criar autonomia, existe primeiro a imputação, é uma máquina simples que foi imputado dados e criou uma automação para ele. Então ele virou autônomo. E a máquina física, quando a gente está falando na área de informática, uma máquina física. Essa máquina física, hoje existe uma expansão da máquina física, que foi por meio da virtualização de máquinas. Então, as máquinas hoje dentro de uma máquina física, você consegue ter centenas de máquinas virtuais. Dentro de uma máquina, tanto física ou virtual, pode ter centenas de robôs. Então, para ter uma noção de como que pode expandir. Então, dentro de uma máquina, a gente pode ter 100 máquinas e ter mais 100 robôs em cada máquina, né? Só de início. E como que é feito essa transformar uma máquina em um robô? Porque a máquina é aquela que está paradinha e o robô é autônomo. A gente utiliza uma técnica de aprendizagem. Essa técnica de aprendizagem que é chamado de o nosso Machine Learning. Então, como seria esse aprendizado? Ele não é um sistema mecânico, que você vai pegar, vai levar. Não, você vai ter que treinar ele de várias etapas. É igualzinho ensinar uma criança, ensinar como que é, um sistema bem simples, de você mostrar o que é certo, o que é errado, e através de informações. Você apresenta as informações, fala, ó, isso aqui é certo, não, você não pode fazer isso. Então, isso ele vai ajudar o quê? Criar um pensamento, criar meios de pensar, modo de pensar e modo de agir. Então, ainda vai avançar, como que eu vou fazer isso para uma máquina? Que eu vou falar para ela, isso é certo, isso é errado. Então, é através desse sistema de machine learning. Então, que é um ramo da computação quântica, que é um conjunto de aprendizados baseado em testes, e que é capaz de identificar uma linha de pensamento. Então, esse conjunto de treinamento é feito de forma por etapas, até chegar nesse final que ela consegue ter uma inteligência, transformar ela num tipo de robô. Como que eu vou resumir esse tipo de aprendizado em 4 etapas? Claro que existe mais etapas, se estudar a fundo, tem várias. Primeira etapa é a imitação. O que é essa imitação? Você mostra o que ela tem que fazer e o computador tenta fazer igual. Quando ele passou por esse caminho, ele conseguiu imitar, então ele passou da primeira etapa. A segunda etapa é o treinamento supervisionado.
que consiste isso aí? É várias tarefas, eu vou imputando bastante informações para ele e vou supervisionando para ver se ele está fazendo certo ou errado. Então, eu sempre vou verificar o resultado. Se ele errou, eu faço, o correto é você fazer dessa forma. Daí, deixo ele repetir a tarefa. A terceira e a quarta etapa, a terceira é sem supervisão. Eu passo mais um tanto de tarefas diferentes e deixo ele trabalhar sozinho. Ele mesmo vai ter os resultados e vou deixar ele recebendo aquela quantidade grande de resultado. E no finalzinho, que é o reforço, eu vou reforçar os erros que ele teve nessa tarefa para não existir mais. Eu vou falar o que ele fez achando que estava certo, mas está errado. Então, eu vou falar, isso aqui você não pode fazer. Terminou essa quarta etapa, está pronto o seu computador para ficar automático, ficar robotizado. Então, o que acontece nessa outra parte, depois disso aí? Fala assim, agora ele está pronto, ele está programado, ele está autônomo. Então, agora eu preciso o quê? Dar informações para ele poder fazer o procedimento, ele foi programado. Aonde que ele pega essas informações? Vamos falar do nosso dia a dia. Nosso dia a dia ele pega das nossas redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Google, através de coleta de dados, que é um robô que fica coletando dados, programado. E esse robô, como que ele coleta os seus dados? Do nada, você autoriza ele a coletar seus dados. Através do termo de uso, que quase ninguém lê, é um contrato de adesão, que no momento que você instala ou você adere a uma rede social ou um aplicativo, você aceita as condições desse aplicativo. Então ele captura esses dados, passa para esses robôs e os robôs vão trabalhando, criando perfis. E um outro grande captador de dados são os aplicativos gratuitos. A gente utiliza muito, fala, hoje saiu a operadora exigiu que a gente coloque o dígito 9 nos contatos. Você fala, opa, tem um aplicativo que faz isso sozinho de graça. Mas se você olhar bem no fundo, ele vai fazer isso de graça, desde que você pague com seus dados. Então ele copia sua agenda, copia seus dados, e com isso vai ter um grande volume de dados para poder melhorar esse robô. O que tem nesses dados? Tem os dados nossos de localização, que é onde cada um está, em todo momento é capturado esse dado e fica no celular. Então ele captura esse dado e passa por esse programa, os dados pessoais, os gostos e tudo. E é interessante que tem um programinha que quase ninguém conhece, que chama Carrier IQ. O que ele faz? Ele está dentro do celular para fazer o diagnóstico do sistema, para verificar o que está acontecendo, se está dando algum erro. E, ao mesmo tempo, ele está copiando todos os seus dados e entregando para uma empresa americana. E essa empresa americana fala, já foi questionado, ele falou que não utiliza para nada. Mas ele tem todos os dados, de todo mundo. Tanto conversa, ligação, à vontade. É claro que pode ser alguns dados incompletos, mas tem muitos dados de todo mundo. No final, o que esses robôs, com várias aplicações de várias máquinas robotizadas, o que ela faz? Ela começa a aprender e conhecer você melhor que você mesmo. Ele sabe os seus gostos, suas viagens, seus gostos, sabe os filmes, séries, músicas, livros, o que você come, o que você não come, o que você curte, preferência sexual, tudo. Então, ele cria um perfil perfeito seu, para quê? Para vender. Ele vende esse perfil para utilizar para fins comerciais, para fins medicinais, para qualquer outro fim. E você autorizou tudo isso lá no começo. Então, olhando a gente olha, do jeito que eu estou falando, parece que a machine learning é uma coisa ruim. Ela não é ruim. Ela tem várias saídas. Isso é uma das saídas da machine learning. Mas eu estou mostrando como o nosso dia a dia já é influenciado por ela, a gente já tem muita coisa sendo capturada nossa e a gente nem sonha que isso está acontecendo. Só pensando bem básico, o Facebook ele utiliza os seus dados para quê? Para sugerir um lugar para você ir, uma frase para você escrever. Se está sentindo que você parou de escrever, ele fala, opa, está acontecendo alguma coisa, então sugere alguma informação adicional. O Spotify, quem não conhece, é um programa de streaming de música, ele utiliza os seus dados para criar novas músicas. Ele vende esses dados para os cantores, para as bandas, falando, olha, o pessoal está ouvindo mais música com batida de tal jeito, música latina hoje está mais tendente que a música americana, e vai passando essas informações e vão criando novas músicas em cima dessas informações. E também ele indica
o gosto musical. Ele percebe que você ouve muito uma música, então ele já sabe a batida, o tipo, a voz. Então começa a indicar músicas com o mesmo perfil e 99% ele acerta. Através do quê? Dos dados captados. E o Google utiliza muito para melhorar a pesquisa dele, para trazer a experiência do usuário de uma forma mais próxima do que ele deseja. Então isso é utilizado para o lado bom, que a gente vai ter uma informação verídica do jeito que você quer. Só que, pensando em tudo isso aqui, a gente está pensando num geral, onde vai chegar na nossa liberdade. Com esses filtros existentes, que ele vai tentando limitar de uma forma boa para você ter essas informações de uma forma do jeito que você gosta, ele acaba limitando um pouquinho a liberdade. Que a liberdade nossa era de ter a informação de tudo quanto é forma, sem nenhum tipo de bloqueio. E esses tipos de filtros, de robôs que auxiliam a gente, ele acaba criando um filtro bom. Né? O Marco Civil foi a legislação brasileira, onde foi o pilar, aqui uma carta magna da informática, que pegou os princípios constitucionais e positivou, ratificou novamente, falou, isso aqui tem que ser respeitado mesmo na internet, não só no mundo físico, no mundo virtual também vai ter que ser respeitado, e trouxe alguns princípios novos. Tá? E no que a gente pensa nesse princípio novo foi principalmente na neutralidade da rede, que também já foi tratada aqui no nosso painelista. O que é essa liberdade que ele fala? Que todo mundo tem que ser igual. O que eu tenho acesso, você tem que ter acesso. O jeito de eu conectar tem que ser totalmente iguais a todos, não pode ter uma diferenciação. E essa liberdade, ela não pode sofrer uma barreira, uma restrição, de forma nenhuma. Esse princípio da neutralidade, então, está no nosso Marco Civil, está no artigo 3º, inciso 4, que ele detalha e fala muito sobre essa neutralidade. E também tem o decreto que regula o Marco Civil, que saiu o ano passado, que também define muito bem essa neutralidade. A principal informação que a gente tem que entender é que existe diferenciações entre o provedor de conexão e provedor de aplicação. Esses provedores de conexão são os que disponibilizam para a gente a internet. Ele dá o acesso à internet. E o provedor de aplicação é aquele que você utiliza como redes sociais, que tem um conteúdo ou um serviço a prestar. Tá? Então, ambos, tanto o de conexão quanto o de aplicação, ele não pode criar restrições na internet. Ele tem que deixar livre esses caminhos. Concluindo aí essa pesquisa, esse estudo, é claro que só estou olhando um lado do machine learning. O que acontece? Essa personalização de serviço, para tornar um serviço mais fácil, mais acessível para todo mundo, de uma forma mais agradável, ele limita a liberdade e ele fere o princípio da neutralidade na internet. Então, o que a gente precisa, o que pode ser feito futuramente? Criar uma possibilidade das pessoas aceitar ou não esse filtro, essa limitação. Se essa limitação ela é de uma forma, se eu gosto dessa limitação, então eu tinha que ter uma opção de aceitar. Eu aceito que meus dados sejam utilizados para mostrar só o conteúdo que eu gosto. Então essa é uma visão que eu acredito que respeitando as nossas legislações vigentes e utilizando a tecnologia para trabalhando junto com o direito. Eu vou contar um caso meu. Eu faz mais ou menos 1 ano e meio que eu utilizo um computador, uma máquina virtual, que eu só acesso um tipo de informação. E eu utilizo a minha mesma máquina na física, a minha máquina padrão, normal, meu usuário normal, logado, deixando coletar todas as informações. E na minha máquina virtual, eu também autorizo, mas eu só acesso um certo tipo de informação. Quando eu entro em sites, site de notícias, vamos pegar um UOL, G1, qualquer tipo de site que é um portal, as informações que aparecem para aquele usuário virtual que eu criei é diferente da minha informação que eu recebo. Porque naquele virtual, eu comecei a acessar só notícias violentas, sabe? Notícias de morte, de tiro, de tudo, acessar aqueles vídeos mais pesados, e no meu outro usuário eu não acesso nenhum tipo de informação dessa. Então, no momento que eu entro, com os dados captados daquele usuário que eu utilizei
na virtual, ele melhorou minha experiência naquele portal e informações que eu gosto, naquele virtual. E na minha outra máquina, ele não me mostra esse tipo de informação. Então, ele chega a um ponto do quê? Que ele limita, a prova da limitação que ele cria. Pode chegar um momento que está acontecendo uma coisa tão grave na porta do meu serviço e eu não estou sabendo porque eu não gosto de saber de violência. Então, é esse limite que a gente fala que tem que tomar cuidado, que a Machine Learning ele ajuda muito a gente a desenvolver, a conhecer melhor o usuário, a vender o melhor produto da melhor forma, no melhor preço, mas também pode prejudicar a gente nessa imparcialidade. Tá? Muito obrigado. Então, pessoal, continuando, eu darei a fala agora para a próxima palestra.